Olá! Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Recomeçar. Meu nome é Carolina Azevedo e esse podcast tem o objetivo de te contar histórias de pessoas que precisaram recomeçar, pessoas que precisaram reescrever a sua história. É claro que recomeçar nunca é fácil, mas muitas vezes é necessário. E através desse recomeço, vidas podem realmente ser transformadas. Hoje a gente vai contar aqui a história de uma pessoa que nasceu em um lar cristão. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que nem sempre filho de crente é crente. E hoje a gente vai contar aqui para vocês entenderem como é importante que cada um tenha a sua própria história, a sua própria experiência, porque é a sua fé que vai transformar a sua vida. Hoje a gente vai contar aqui a história da Ana Ferretti. É um prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma Fiquei honra. lisonjeada de ser convidada sua. É uma honra te receber aqui, Ana, porque a sua história é uma história profunda, é uma história que mexe com muitas famílias, porque é uma história que muita gente vive, mas nem sempre é um assunto abordado, nem sempre é um assunto conversado. Então, muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso, como tratar essa situação. Então, é uma honra te receber aqui. Obrigada. E eu sei que realmente vidas vão ser impactadas aqui Amém. Através da sua história. Seja Amém. muito bem-vinda. Obrigada, viu? É um prazer. Eu nunca imaginei ser convidada, mas está sendo tudo muito novo. Eu tenho vivido esse último ano com uma promessa em que Deus colocou no meu coração em sentar novas mesas. Filha, eu vou te fazer sentar em novas mesas. E aí Ele tem feito um mover muito grande na minha vida. Ai, que bom isso. Que bom fazer parte dessas novas mesas. Mas, Ana, conta um pouquinho pra gente de quem era a Ana antes do seu recomeço. Quem era você? Vamos lá. A minha vida foi feita, né, de vários recomeços, né? A gente veio lá da Bahia, o meu recomeço começou lá, né? Já tive que recomeçar pequenininha, nasci em um lar cristão, como você falou, né? Mas um lar disfuncional. A minha mãe era crente, mas o meu pai não era, né? Então a gente tinha essa disfuncionalidade dentro de casa. E a minha mãe, quando a gente saiu da Bahia e veio para Minas Gerais sem conhecer ninguém, ela precisou ter esse lado masculino muito ativado, né? Ela precisou ter coragem para fazer isso, né? E aí, eu sou filha, a única menina de 3 homens. E aí, imagina como que essa energia masculina foi depositada em mim aí há muitos anos atrás. Então, Verdade. Eu achava que eu não precisava de ninguém, né? Eu era autossuficiente e dava conta e como isso interferiu no meu relacionamento com o meu marido, né? A gente pensa que quando a gente casa, que vai começar uma nova história, vai zerar, né? tudo, né? Vai zerar tudo, mas não. Vem as bagagens, né, familiares aí, que a gente só conheceu e reconheceu que havia depois de muita terapia, né? E que a gente conseguiu quebrar muitos ciclos, né? Que estavam se repetindo nas nossas vidas, né? Entendi. Quando eu casei, tinha 28 anos, né? Quando eu casei, vim para Sete Lagoas, não conhecia ninguém, conheci meu esposo na faculdade, nós dois somos médicos veterinários, né? E aí, ele trouxe a bagagem familiar dele com muitas disfuncionalidades e eu trouxe a minha, com a energia masculina lá em cima, né? Não gostava, Deus me livre a ficar dentro de casa. Ou fazer... Foi assim durante toda a sua infância? Toda a minha infância. Crescer com 3 irmãos. Sim. E a sua mãe precisando ter essa energia mais alta, né? E isso desde a sua infância era algo presente. Desde a minha infância, muito presente, muito. E algo que ela fazia que hoje eu vejo que ela matava o lado masculino do meu pai, né? E eu tentei fazer a mesma coisa com meu marido. Eu tentei matar ele, quase que eu matei, né? Eu falo que depois de terapia eu vejo que eu quase matei o meu marido, porque eu anulei a masculinidade dele. E ele tinha a masculinidade dele, mas foi anulado.
né? Entendi. Mas você sempre andou, você nasceu num lar cristão, disfuncional, mas era um lar cristão, e você sempre esteve nesse caminho? Sempre estive, até entrar na faculdade, né? Depois servia na igreja, tudo bonitinho, como os conformes, tá? Mas quando eu entrei para a faculdade, eu falo que minha mãe me colocou tanto em uma... Porque minha mãe era muito severa. Era uma crente severa, né? Não podia isso, não podia aquilo? Nada, não podia nada. A gente veio de igrejas com muita religiosidade. Então, nada podia, né? Então, quando eu saí de casa para ir para a faculdade, que era em outro lugar, eu me senti livre. E aí, quero nada, quero ficar presa nada. Passarinho que saiu da gaiola. Quero viver minha vida. Quero viver minha vida. E lá não tinha ninguém para me vigiar, né? E aí eu saí da igreja, não queria saber mais de igreja, e comecei a viver uma vida totalmente errada. Quando eu casei, a minha casa era cheia de gente, né? Era farra todo dia. Eu falo que na época da pandemia, né? Bem no início da pandemia, era segunda a segunda bebedeira em casa. E eu dava brechas para o mal agir dentro da minha casa. Hoje eu vejo que eu dava brechas para ele. Quando você fala dava brechas para o mal agir, como assim? O que acontecia? Pessoas que entravam na minha casa e que eu achava que era amiga e não era, né? Que tinha inveja do meu casamento, porque via só a parte boa ali da coisa, né? Uhum. Né? Os amigos do meu marido, que ele achava também que era amigo. E aí, aí Deus falou assim, chega. Agora eu vou te colocar no deserto. Porque às vezes a gente acha que o deserto é sofrimento eterno, né? Acho que não vai passar nunca. Sim, é só coisa ruim. Isso. Mas às vezes Deus manda a gente ir pro deserto para tratar a gente, sabe? Para ser... para pausar, para ele conseguir fazer o trabalho dele da forma que tem que ser feita. E hoje eu dou glórias ao nome dele por ele ter me parado. E aí eu descobri que estava grávida, sem planejar. No meio desse auê todo, desse movimento todo. Como foi que Deus te parou? Ele fez com que eu engravidasse, e aí quando eu engravidei, todo mundo sumiu da minha casa. Acabou a bebedeira, a Ana não podia tinha beber mais mais. Festa. Não tinha festa mais. Aí daqui a pouco chegou um recém-nascido. Como é que você ia fazer esse movimento? Aí você ficou chata, né? Fiquei chata. Você não era mais legal, sua casa não era mais... Não era. E aí, Deus começou a tratar a gente ali. E aí, a gente começa a ver o defeito do outro, né? Porque aí parou. Eu comecei a ver os defeitos do meu marido e ele começou a ver os meus defeitos. Porque enquanto tava tudo na farra ali, na bebedeira, com dinheiro, com isso e com aquilo outro, coisa que a gente não tinha, porque os dois, quando começou, não tinham condições nenhuma, né? Quando a gente casou. E aí a gente foi construindo as coisas. Era lindo. Né? Porque não dava nem tempo para vocês, não, né? Tempo para vocês não estarem dava. juntos. Sempre tinha alguém, sempre tinha uma situação, sempre tinha uma festa. Sim. E aí eu, muito líder, né? Porque meu temperamento é de ser líder mesmo. Então eu comandava tudo. Eu comandava a empresa, eu mandava nisso, eu mandava naquilo outro, e anulava ele. Meu Deus. E até o dia que ele ficou doente. E ele teve uma crise de ansiedade severa, aonde o psiquiatra teve que atender o meu marido em posição fetal, deitado na cama, sem roupa, e teve que intervir. Atendeu ele lá, dentro da minha sua casa. Dentro da minha casa, na época da pandemia, no dia 21 de abril. E como que foi isso? Nunca é do nada, né? Mas a gente acha que é do nada, mas as coisas vêm acontecendo. Sim, tinha sinais. Isso que eu ia perguntar. Né? Ele perdeu muito peso, ele tinha síndrome do intestino irritado com muita facilidade. E aí ele se afundou em um mundo. Eu falo que assim, quando a pessoa, o diabo ele age de forma
nas fraquezas da pessoa, né? E aí a gente fala que é um desvio de caráter, né? Mas às vezes é só brechas que a gente deixa entrar. Sim. E que ele começa a agir, né? Então, meu marido se afundou na pornografia. E aí pensa, recém-casada, com o marido se afundando na pornografia. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Como que você ficou no meio disso tudo? Porque você estava afastada da igreja, né? Sim. Afastada da fé, digamos assim. Era uma solidão sem fim, né? E aí eu achei que a solidão ia ser suprida por o meu filho. Eu achei que depois que meu marido ficou doente, talvez ele ficasse mais próximo, mas pelo contrário, eu fiquei sozinha. Não tenho ninguém em Sete Lagoas, eu não tenho familiar aqui. E aí a minha mãe teve que vir cuidar do meu marido. Eu fiquei com 2 filhos pequenos. Meu filho tinha 10 meses. E o meu marido tendo que esconder medicação em casa, porque ele assim, o médico saiu de casa assim. Olha, eu te indico a mudar de casa, porque a gente morava num apartamento, né? E indico a você esconder todas as medicações. Por quê? Porque a medicação trazia alívio para ele. Mas tinha chance de mudar de casa por quê? Tinha chance dele fazer alguma coisa? Cortar a tela e pular do prédio. Meu Deus. Ele fala que nunca chegou esse pensamento, mas no momento de surto a gente não pode, não dá para saber, né? E aí, e assim, a vida financeira fluindo, foi o maior ano de crescimento da minha empresa até hoje. Então, quem via de fora falava assim, não tem nada acontecendo, né? Eu falava com os familiares dele, mas acredito que por ignorância mesmo, por falta de informação, as pessoas falavam assim, mas isso é porque você está deixando ele muito preso, ele é menino de roça, você colocou ele no apartamento, e aí a culpa vinha para mim, pra né? Você. Foi quando teve o surto e as pessoas viram que o que acontecia era sério. E às vezes as pessoas, elas acham que, como está entrando dinheiro, o sucesso é muito associado ao financeiro, né? Então, se está entrando dinheiro, está tudo bem. Tá tudo bem. Ele era o irmão que mais supria as necessidades ali dos familiares, né? Que ajudava todo mundo. E aí, o meu marido, eu acho que ele chegou a pesar 60 quilos, ficou magrinho. Nossa. E ele é alto, né? Ele é um homem alto, um homem grande, para 60 quilos. Sim. Meu sonho, e aí 60 quilos. Ficou 30 dias afastado da empresa. E ele era o cabeça da empresa. As pessoas iam procurar ele pela excelência do trabalho dele. E aí, o que aconteceu foi tão grave, porque ele não sabia mais o que ele fazia dentro da clínica, ele não sabia operar, ele não sabia. Ele não saber mesmo, não se controlar. De parar perto, assim, na mesa cirúrgica e falar, me ajuda, porque eu não sei por onde que eu começo. E eu falava assim, pelo amor de Deus, você tá falando sério? Dele ter crise de ansiedade de entrar na rua da nossa clínica. De não conseguir passar na porta. Meu Deus. Na época eu não dirigia, e aí eu tive que aprender a dirigir, porque eu tinha um filho pequeno para levar para a escola, tinha um marido para cuidar, ele não podia ficar sozinho. E aí a clínica fluindo, tinha funcionários que dependiam de mim. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Era como se o mundo estivesse desabando de uma vez só, em todas as áreas. Exatamente. E aí eu falei, cadê os amigos que a gente tinha? E onde Deus entrou nisso? Ele foi para casa de... Eu falo que Deus faz o que ele tem que fazer independente do lugar, né? Eu precisei que ele fosse para... Eu era desviada, mas era aquela coisa assim... Quando a coisa apertava para mim, eu corria para a igreja, sabe? Você conhecia o Deus? Você conhecia Deus, né? Sim, e eu era temente a ele. Então, assim, e aí quando meu filho nasceu, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou ensinar pro meu filho? Foi quando ele começou a ir comigo também na igreja. Então, ele começou a ouvir falar de um Deus, mas ele nunca conheceu um Deus desse, né? Uhum. E aí, quando
quando eu precisei, falei com ele assim, olha, eu tenho muita coisa para fazer na clínica hoje, eu não tenho como te deixar aqui em casa, porque eu tenho medo de você fazer alguma bobagem, e eu preciso que você vá para sua casa, para casa da sua mãe, que é na zona rural aqui de Sete Lagoas, e que você fique lá com o Antônio, porque eu sei que lá ninguém vai deixar acontecer nada de mal com o Antônio. Minha preocupação era o bebê, né, também. Sim. E aí, você fica lá com ele e eu busco vocês à noite. Pode ser, pode ser. E aí, tinha um pastor na casa do irmão dele. Uau. E aí, ele falou que foi o primeiro... foi o dia que ele entregou a vida dele para Jesus. Porque o pastor orou por ele lá naquele dia. E aí ele caiu de joelho, em prantos, e falou assim, eu senti um alívio tão grande que eu quero conhecer mais desse Deus. Meu Deus, que coisa linda. E aí eu falo que Deus começa a mover os pauzinhos dele, né? E começou a apresentar pessoas pra gente, né? E a importância de pessoas cristãs, né? Principalmente a gente que é cristão. De conviver com outras pessoas cristãs, né? E aí Deus nos apresentou uma psicóloga. E aí eu lembro que eu cheguei e eu falei assim, não, eu vou separar. Não aguento mais. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Porque todo homem queria... Porque a gente é muito cheia de si, né? É verdade. Porque todo homem queria ser casado com uma mulher igual eu sou... Porque isso, porque aquilo outro, porque ele isso, ele aquilo outro. E aí, a psicóloga falou assim comigo, realmente, você vai ter que separar desse homem. Porque assim, ele não tem qualidade nenhuma, como é que você casou com esse homem? Ela falou assim com você? Desse jeito. Porque do jeito que você fala, você é muito maravilhosa. E aí, caiu uma ficha em mim, né? E eu falei, meu Deus, o problema... Aí ela falou assim, realmente, o problema tá só com ele. O problema do seu casamento é só com ele. Você não tem culpa em nada. E aí? E aí eu falei, meu Deus. Eu saí assim, com raiva dela. Porque eu falei assim, pago ela pra poder, né, me ouvir e ela vem me dar uma dessa? Tá louca. E aí, foi aí que Deus falou assim, não, filha, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você mudar. Porque a mulher de Provérbios, né, e aí eu tinha isso, né, de ser submissa, e não sei o quê, porque antigamente pregava-se isso, né? Sim, e tal, a visão de submissão era diferente. Só né? que aí, essa psicóloga, por ser cristã, ela falou assim, quem te falou que a mulher de Provérbios não trabalhava? Pelo contrário, ela acordava bem cedo. E ela dava conta da casa, do mercado fora e não falava mal do marido dela. Porque para as pessoas eu pintava um marido pior que existia. E que a culpa era só dele. Então por isso que eu falo que eu quase matei o meu marido. Porque eu destruí o psicológico dele. A gente vê, muitas das vezes, o homem fazendo agressões psicológicas, mas tem mulheres que têm a masculinidade tão alta que ela também destrói o psicológico do homem. E é engraçado como que você tá me contando a sua história, Ana, e tá vindo um filme na minha mente, sabe? Que eu fiz isso. Mas o Senhor foi tão bom com você que você acordou a tempo. No meu caso, eu não acordei a tempo. Eu suguei isso do meu ex-marido. Era do meu jeito, era eu que mandava. Ou era do meu jeito, ou era de jeito nenhum. Só do meu jeito servia. Exato. E assim, eu falo que Deus, ele... E aí um adentrozinho. Eu tenho uma irmãzinha do coque. Que ora por mim desde os meus 13 anos. Olha. Ela é minha intercessora desde os meus 13 anos. Ela intercede por mim e mais 2 amigas, que foi quando a gente se converteu juntas, há muitos anos atrás. E aí eu liguei para ela um dia, ela falou assim, eu vou ir na sua casa. E ela saiu de Divinópolis e veio. Olha. E ela falou assim, filha, Deus não quer o divórcio. Esse marido é o que Deus preparou para você. É com ele que você vai quebrar os ciclos. Deus.
E eu falava assim, não tem como, Beatriz, pelo amor de Deus, como que eu vou quebrar ciclo desse jeito? Não tem como. E ela falava assim, é ele. Não adianta você fugir não, você pode terminar hoje, amanhã você vai estar com ele de novo. Porque Deus vai fazer vocês se encontrar. Uau. Não adianta você fugir, é com ele. Seu propósito é com ele. E aí, o que você sentiu quando você ouviu isso? Porque não era o que você queria ouvir, Não né? era o que eu queria ouvir. Eu falei, meu Deus. E aí foi onde que a gente procurou ajuda, né? E aí ele entendeu, e aí eu falo que Deus colocou as pessoas certas na nossa vida, né? Ele tem um psicólogo que é pastor e que mostrou pra ele o que a pornografia trazia pra dentro da nossa casa. Porque pra ele, que é homem, era normal. Ele foi criado assim. Era até uma forma de ressaltar a masculinidade, Sim, né? sim. Mas depois que ele entendeu isso, foi que as coisas foram mudando dentro de casa. Eu comecei a cuidar mais da minha casa, cuidar do meu filho. Eu falo que o Antônio todo dia pergunta assim, mãe, hoje é sábado? Aí eu falo, por quê, filho? Ele, porque sábado a gente fica juntinho. Porque ele sabe que o sábado eu separei pra ele, né, pro pai, o domingo, pra gente ficar junto em família, já fica na correria durante a semana toda, né, essa sabedoria, porque se deixasse eu trabalhava 24 horas, eu fui criada pra ser uma fazedora. Eu falo que a minha mãe treinou a gente pra guerra, sabe? E aí eu não conseguia ter esse prazer em descansar, em cuidar do meu lar, em aproveitar ter a a minha sua família. energia feminina, Sim, né? em me cuidar, porque aí eu esqueci de mim. Tive filho e esqueci de mim. Porque eu não me cuidava, não lavava o cabelo direito, não conseguia arrumar o cabelo, não conseguia arrumar a unha, não conseguia fazer nada. Porque o tempo que eu tinha, eu trabalhava. Eu deixei o meu filho com 15 dias em casa com a babá. Eu te entendo. Entendeu? Então, assim, o meu marido, ele não via esse lado feminino em mim. Então, ele procurava fora. Ele casou com outro homem, praticamente. Porque as obrigações que ele tinha que fazer, quem estava fazendo era eu. Verdade. É verdade. E quando foi o fundo do poço? Foi a doença dele, Sim, ou foi sim. esse confronto da psicóloga? O que foi o na fundo verdade, do poço? o fundo do poço foi quando ele ficou doente. E aí, eu procurava uma terapia para poder aguentar, né? Suportar todo o processo. E aí, foi aí que Deus colocou ela na minha vida. Ou então, eu chutava o balde e seguiria minha vida. E desistia. E como que você fez para recomeçar? Onde que Deus entrou aí? Como que você recomeçou a sua história? E aí a gente começou a ter disciplina em ir para a igreja, em levar o Antônio para conhecer, em orar dentro de casa. Ele procurou terapia e aí Deus colocou essa pessoa na vida dele, né, que é cristão também, então discipula ele ao mesmo tempo, porque ele não conhecia a palavra, ele veio de um lar católico, então eu brinco com ele assim, porque tem coisa que eu conto pro Antônio, eu falo assim, amor, você não fez catecismo não, porque não tem condição. Porque ele não sabe, né? E aí, assim, a gente tem sempre procurado em fazer a terapia, e aí a gente fez imersão, e aí ele foi, né, subiu pro legendário, aí Deus fez um outro mover lá, ele conseguiu desbloquear a paternidade dele com meu filho, porque ele não sabia nem como era ser pai. O pai dele, quando foi pai dele, tinha quase 70 anos. Nossa. Já era avô, né? Não era pai mais. Não tinha mais a energia para cuidar dele. De ensinar, olha, de um ser filho referência. faz isso. De ter referência do que era ser pai. Né? Então, assim, eu falo que meu marido subiu de um jeito para a montanha e desceu de outro. E aí, abandonou esse vício. Hoje, a gente, né, busca a Deus o tempo todo. A minha casa não entra bebida de jeito algum. Pensam isso. Sabe? Nós paramos os dois de beber. E aí Deus tem feito, sabe, um mover assim de fazer a gente caminhar no caminho dele.
sabe? Ele vai no Hero da igreja, que é o culto de homens, e faz questão de participar. Eu falo que ele é meu equilíbrio hoje. Porque tem dia que eu acordo assim, amor, não sei o que, tem que fazer isso. Ele fala assim, bom dia, vida, vamos começar a tomar o nosso café da manhã. É o meu freio, porque senão... Pra não voltar a velha Ana. A velha Ana. Ele me freia, ele fala, bom dia, vida, vamos tomar o nosso café em paz, escutar a nossa oração primeiro, para depois a gente começar o dia. Que bênção isso. Hoje eu falo que eu vivo um outro momento da minha vida. E que bom. Esse vazio que eu sentia, não sinto mais. Hoje é preenchido. Mas ele foi preenchido por causa que Deus entrou, né? Eu permiti que ele voltasse a morar dentro de mim. E aí... eu falo que a igreja ajudou muito a gente, acolheu a gente. Porque eu ligava todo dia falando que ia separar. E aí as pessoas falavam assim, não, calma lá. Calma, irmã, não é assim não, vamos orar. Quanto tempo durou esse processo, esse deserto? Tá durando. Assim, o deserto porque é um não. Processo, o processo, né? ele está acontecendo, né? Eu falo que todo dia a gente amadurece um pouquinho. Mas foi 1 ano e meio de deserto. De deserto. E Ana? De achar que todo dia ia acontecer alguma coisa. Eu não... e aí ele passou por processos, né, de terapia tão intensas, né, de tratar coisas da infância, que um dia ele me acordou dando uma cotovelada na cabeça. Eu falei, gente, o que é isso? Aí ele falou assim, não, eu tava sonhando. Mas era parte do processo que ele tinha que fazer na terapia, que mexia muito com ele. E aí, que bom que ele aceitou, né, o cuidado. Mas não partiu de mim esse cuidado. Poderia ter partido de mim. Né? De incentivar. A terapia em casal partiu de mim. Sim. Mas a terapia... Cadê a mulher virtuosa que cuida do esposo? Mas aí a gente volta lá na sua infância, né? O lar disfuncional apagou o papel que você realmente deveria assumir. Porque você não via isso, né? Na sua casa. Não via. E aí, quando... era para eu ser, eu não conseguia fazer. Não é nem porque você não queria. Eu fui criada para ser uma mulher moderna, sabe, trabalhar fora. Tanto que quando eu me divorciei, eu tinha muita dificuldade com o básico. Até hoje, coisas que para a maioria das mulheres é muito fácil, para mim é muito difícil. Fazer um almoço elaborado com 3, 4, 5 pratos, como? Sabe, lá em casa o negócio é prato único. Vamos fazer prato único, que é chique, gente. Não, é porque eu não sabia fazer mesmo, mais de um não dava conta. Então, eu vejo que essa disfuncionalidade, eu também fui criada para ser uma mulher moderna, trabalhar, fazer, mandar, acontecer e tal. E aí, quando eu me casei, eu ocupei o lugar de homem eu era o homem da casa. E hoje eu consigo ver que meu ex-marido tentava ser o homem da casa, mas eu não deixei. Então, esse resgate que você está falando, infelizmente, isso é algo que acontece muito, né? Da gente ocupar um papel que não é nosso. E é difícil sair desse lugar. Sim. É difícil até ver, né? Sim. Muito difícil sair desse lugar. Porque é isso que a gente vê hoje. A mulher, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, exatamente. Né? E assim, hoje, porque eu me acostumei a ter as coisas na hora. Porque se você faz ali na hora, no seu tempo, muito rápido. E aí você tem que esperar o outro. Porque o tempo do outro não é o mesmo tempo do seu tempo. Verdade. Sabe? O tempo do outro não é o mesmo tempo seu. E cada um tem um jeito único de fazer. Né? É verdade. E aí, hoje, né? O que eu mais... tento lutar contra é essa vontade de ir lá fazer, sabe? Ainda tem essa vontade? Tem algo que às vezes quer surgir assim, sabe? E eu falo, vamos respirar, né? Se colocar no lugar e deixar ele assumir o papel dele. O papel dele. E aí eu vejo tanto que é mais leve, sabe? Antes eu era cheia de bagagem que não era minha. Meu Deus. E aí hoje é leve. A maternidade é leve. O meu filho encontra uma mamãe leve.
E eu imagino que seja leve para ele também estar no papel dele, né? Sim. E aí e isso é tão visível que eu tenho um menino, gente, em casa. Quem tem que ativar a masculinidade dele é o pai, sabe? E aí, o meu filho, antes, né, de acontecer as coisas, meu filho ficava interessado na minha bolsa de maquiagem. E você via que era interferência de algo que acontecia, né? De inversão de papel, de cada um não estar servindo no papel que deveria estar. Meu Deus. Aí hoje não, hoje pai, vamos lá pegar a sua maleta de ferramenta, uma furadeira, não sei o quê, sabe? Eu vejo que até as brincadeiras do meu filho, porque Mudaram. houve um desbloqueio de paternidade, desde o dia que ele liberou perdão pro pai, que desbloqueou a paternidade dele com o Antônio. É isso. Sabe? E a gente vive hoje um outro momento. Eu falo que eu acho lindo, sabe? Porque eu não abro a porta do carro, meu marido é que abre pra mim. Não faço nem questão também. Eu falo que peso levanto só na academia. Não pego peso mais. Porque antes eu ficava, né? Pega peso. Grávida, barrigona. Eu lá carregando peso. Pra quê? Então hoje você é uma nova Ana. Uma nova Ana. Quem é essa nova Ana? É uma Ana mais paciente, mais zelosa. Não fere as pessoas com as palavras mais. Que tinha umas palavras bem duras, né? E na palavra de Deus fala que a língua da gente fere mais do que qualquer outra coisa. É verdade. Né? Que as palavras que saem da boca da gente amaldiçoam a vida do outro. Então, hoje eu tenho esse cuidado de ser zelosa, sabe? Porque, assim, para as pessoas de fora, eu era a melhor pessoa do mundo. Que é o que a gente vê na grande maioria das vezes. Sim. Mas para dentro de casa, quem me conhecia no íntimo, via que as minhas palavras eram duras. É porque, pro mundo, você era a mulher que todo mundo esperava que você fosse realmente. Sim. Né? E isso é o normal. É o normal para uma mulher pegar, fazer acontecer, vai lá e faz o que tem que ser feito. Isso é o que nós somos criadas hoje para ser, né? E eu falo com ele que eu tô assim, preparada. Se ele já estiver preparado, eu já estou preparada para ser esposa troféu. Ah, que delícia! Já falei com ele, amor, já sinto que eu estou preparada, tá? Para ser esposa troféu. Porque eu falo que isso é uma coisa que foi tão desconstruída na nossa sociedade, né? Ser submissa ao meu marido não é submissão de que ele vai mandar em mim e tudo, não. E você vai baixar a cabeça e obedecer, né? Que eu vou virar capacho. Não é isso não, gente. É porque ele é a cabeça, ele tem uma visão totalmente diferente da minha. Sabe? Ele é o provedor da nossa casa. É verdade. E, Ana, hoje, a gente, infelizmente, já está terminando. Mas hoje, se você fosse deixar uma mensagem para essa mulher que ainda não é cristã, ou até para essa mulher que já é cristã, mas que ainda acha que tem que fazer tudo, que tem que resolver tudo, que é com a força do braço dela, com toda a sua história, com tudo que você viveu, com tudo que você contou para a gente aqui hoje. Se você tivesse que falar algo para essa mulher que está hoje no lugar que você já esteve, o que você falaria para ela? Solta o fardo. Esse fardo não é seu, amiga. Não é. Deus não fez a gente para carregar fardo. Não fez. Ele não quer que a gente carregue fardo que não é nosso. Às vezes a gente se acumula de um tanto de bagagem que não é nosso. E a gente esquece de detalhes, sabe? Que são imprescindíveis, que só o nosso jeito de olhar, com a nossa visão feminina, é que a gente consegue ver, consegue sentir aquela brechinha ali, sabe? Que às vezes tá deixando os detalhes, os mínimos detalhes, é só a gente que consegue ver. E isso é uma virtude que Deus colocou só em mulheres. Meu Deus. Sabe? Então, assim, é esse cuidado, esse olhar zeloso, sabe? Tanto para minha casa, tanto para minha empresa, né? Tanto para as pessoas que a gente convive. As pessoas falam assim, gente, a Ana mudou demais. Mudou, e que bom. E eu quero mudar mais. Amém. Quero
alcançar pessoas, né, através do nosso testemunho, e que não desistam, gente. Vai passar. Passa. Ana, que honra conhecer um pouquinho mais da sua história, sabe? Eu já fui essa mulher, eu sei que muita gente que vai assistir isso aqui já foi ou ainda é essa mulher, sabe? Eu sei o peso que é esses fardos que você está falando, sabe? E o quanto é difícil às vezes entregar, largar, mas eu sei também que vale a pena quando a gente se dispõe a fazer isso. Então, eu te agradeço muito por ter compartilhado com a gente isso. Realmente é uma bênção. Eu tenho certeza que as pessoas vão... Porque uma coisa é quando uma dona de casa expõe isso. A outra é quando uma empresária, uma mulher de negócios, uma mulher que entendeu a importância do outro lado, expõe isso. Então, eu te agradeço muito por deixar Deus usar a sua vida para abençoar outros. Eu que agradeço, Carol, pelo convite e falar que eu não deixei de ser empresária. Sim, verdade. Né? Eu continuo liderando a minha empresa, mas lá dentro. Dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa eu sou liderada. É a Ana, eu sou a Ana, esposa, cuido do meu esposo, cuido do meu filho, tenho prazer de fazer o lanchinho dele, de dar férias para funcionário que trabalha com a gente, com tranquilidade, saber que Deus vai estar no comando. Que bênção isso, Ana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada querida. mesmo. Obrigada. E muito obrigada a você que ficou aqui até agora. A você que assistiu a essa história, eu tenho certeza que ela te impactou de alguma forma. E se você conhece alguém, se você conhece uma mulher que vive essa situação, compartilha com ela esse testemunho, envia para ela esse testemunho, porque eu sei que a gente precisa conseguir abrir a visão para enxergar os planos que Deus realmente tem para as nossas vidas. Eu agradeço também a todas as pessoas, aos que sonham com a gente esse projeto, a Proativa, a Decom, a Nova Face Odontologia, a Eliana Soares, que cuida das mulheres com maestria. Então, agradeço a todos vocês que sonham com a gente e principalmente a você que está aí do outro lado, porque esse podcast só existe porque você está aí. Muito obrigada e até o próximo episódio.